Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de João, João capítulo 3, apenas o versículo 8. O contexto aqui, irmão, é uma conversa que Nicodemos foi ter com o Senhor Jesus Cristo, e ele sabia muitas coisas a respeito de Jesus. Sabia, por exemplo, que Jesus era mestre, que Jesus veio da parte de Deus e que ninguém podia fazer sinais que Jesus fazia se Deus não fosse com ele. Então Jesus disse para Nicodemos: olha, em verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Não pode ver o reino de Deus. Nicodemos fez uma pergunta para o Senhor: como pode ser isto? Como pode ser isto? Como pode um velho nascer de novo? Pode porventura entrar ao ventre materno e nascer segunda vez? Olha a ignorância do mestre de Israel, que era Nicodemos. Então Jesus disse para ele o seguinte: quem não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E aí a conversa continuou e Jesus disse assim: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Irmãos, é o Espírito Santo quem nos regenera. Muito claro aqui no versículo 6. O que é nascido da carne é carne. Por mais inteligente que você possa ser, por mais que você tenha uma moral ilibada, o que é nascido da carne é carne. Não passa disso. E o que estão na carne não pode agradar a Deus. O mundo antigo, Deus deu cabo a toda a raça humana, preservando Noé e mais 7 pessoas, porque o Espírito de Deus não agia, meu Espírito não agirá mais no homem, porque este é carnal. Como assim? Porque o homem carnal, ele não responde ao Senhor, ele viverá sempre uma vida independente do Senhor. Entende? Como que se Deus não existisse? Às vezes pode até ter temor do Senhor. Muita gente que tem temor de Deus e até batiza, às vezes até participa da mesa do Senhor, que ele disse que naquele dia muitos dirão para ele o seguinte: Senhor, nós participamos até da tua mesa, mas nunca experimentaram uma experiência real de regeneração, nunca. Então são carnais. Que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito, e aqui é Espírito vivificado, porque nós nascemos com o Espírito morto. Quando Deus então tira as escamas dos nossos olhos para vermos em primeiro lugar a realidade daquilo que Ele fez por nós, o Espírito aplica a obra de Cristo em nós, nos conectando com o Senhor, regenerando o nosso espírito, porque Ele veio com a finalidade de trazer vida. Quando a vida entra em nós, ela restaura, ela vivifica aquilo que estava morto, é o nosso espírito. Então fomos regenerados. A palavra regenerado é gerado de novo. Interessante. Mas se fomos gerados de novo, então nós já tínhamos vida? Quando é que nós tínhamos vida? Então, se fomos regenerados, a palavra regenerado no grego é ser gerado de novo. Mas eu nasci espiritualmente morto, mas em que momento eu era filho de Deus? Que mistério, irmãos. É que nós nascemos de Deus, Deus fez o homem. Nós estamos em Cristo desde a fundação do mundo. Você tem que contemplar de um ponto de vista espiritual, senão vai ter uma confusão na mente. Se você de repente tem dificuldade, receba pela fé, que depois o Espírito vai lhe esclarecer. É o Espírito não de confusão, mas de sabedoria, de discernimento. Nós já éramos filhos antes da fundação do mundo. Nós já estávamos em Cristo desde a fundação do mundo. Isaías vai dizer que nós somos aquelas lascas que saímos da rocha, que viemos para este mundo.
e o pecado entrou no mundo. Então nos matou. O pecado nos matou. Na cruz em Cristo, Ele matou o pecado e nos deu a sua vida. Estando vós mortos, aliás, Ele vos deu vida, estando vós mortos em delitos e pecados. Cristianismo sem vida é pura religião. Não tem nenhum valor, tem nenhum sentido. Mas, irmãos, vamos ver aqui agora o versículo 8. Jesus disse para Nicodemos, porque ele não compreendia isso. Então, Jesus mostrou para ele, ensinando como o Espírito Santo age, trazendo uma analogia do vento. Ele diz assim: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Vamos ter uma palavra de oração. Pai, nas Tuas mãos entregamos as nossas vidas, mentes, para que Teu Espírito tenha plena liberdade de operar, de agir em nós como lhe apraz. Nós entregamos, ó Pai, nas Tuas mãos também este tempo de reflexão. Traga iluminação para as nossas mentes, corações. Se Teu Espírito, ó Pai, não trazer essa iluminação, nós ficaremos no escuro. Nós não podemos compreender nada. E nós sabemos, pela Tua mesma palavra, que Teu desejo é falar conosco. Nós somos o Teu povo, Pai, Tu nos compraste. Quem éramos nós para o Senhor nos amar tanto assim? Mas o Senhor quis que nós crescêssemos, e pela manifestação do Teu Espírito, Tu nos levou a crer, mediante a graça dessa verdade tão maravilhosa, libertadora do pecado. E agora, Pai, nós queremos ouvir a Tua voz. Esta é a nossa grande expectativa, que Tu fales de uma forma compreensiva, de uma forma clara, de uma forma desembaraçosa, para que possamos avançar no Senhor, crescer no Senhor, para que Ele cresça em nós, e na medida que Ele vai crescendo, nós vamos diminuindo. Faça isso, Pai, nesta manhã, por misericórdia, por amor do Teu bendito e santo nome, e é em Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Queridos irmãos, deixa eu falar algo para vocês aqui, muito interessante. Vamos colocar assim, não gosto dessa palavra doutrina da eleição. O ensino da eleição, ele percorre todas as Escrituras Sagradas, de Gênesis a Apocalipse. Nós vamos estudar ainda alguns domingos sobre a eleição, sobre a soberania de Deus e analisar pontos específicos, como também na providência do Senhor divina. É muito interessante. Agora, o ensino da eleição, irmão, se uma pessoa ela não tiver a revelação do Espírito Santo de Deus, certamente essa pessoa, sem a revelação, ela vai ter uma certa repulsa ao ensino da eleição. E é muito claro, irmãos, porque nós, quando vemos para esse local, aqui, essa cidade, Sidrolândia, eu tinha um propósito no meu coração. Orei muito ao Senhor. No começo começamos com leitinho, e o propósito do meu coração era levar os irmãos a uma vida de mais profundidade com o Senhor. E também, claro, precisamos da ajuda de outros irmãos. Trouxemos aqui irmãos muito queridos, Luiz Fontes, César, irmão Romeu, irmão Gerson. Trouxemos aqui o Claudimir, agora, que vai vir agora no mês que vem, e tantos outros irmãos do Brasil, né, que são irmãos, vamos dizer, que têm uma experiência mais profunda com o Senhor, no qual nós temos a humildade de aprender com eles e crescemos também com eles. Então trouxemos, e graças ao Senhor, muitos dos irmãos receberam essa palavra. E agora nós temos que avançar um pouquinho mais. Não sei quanto tempo nós vamos, então, vai demorar para nós entendermos, compreendermos,
recebermos e sermos edificados pelo ensino da eleição e da soberania divina sobre todas as coisas. Então, um percurso, um caminho muito árduo, um caminho que envolve, se nós então desejamos, irmãos, compreender tudo isso, precisamos ter, dedicação, gastar tempo com o Senhor, porque quando nós não gastamos tempo com o Senhor, outras coisas pelas quais nós gastamos tempo são tudo coisas fúteis, não tem nenhum significado. O povo do Senhor deve se envolver com as coisas do Senhor. Então, muitos têm repulsa. Eu não concordo dessa maneira. Não é assim que eu aprendi. Claro, você aprendeu de uma forma adequada sobre o novo nascimento, como foi sempre pregado. Depois veio a questão da importância do nosso crescimento à maturidade espiritual. Então, por que, irmãos, nós não compreendermos a doutrina ou o ensino da eleição? Entende? E não é uma coisa assim muito confusa. Ela é tão simples. A eleição, ela percorre todas as escrituras sagradas, desde Gênesis até Apocalipse. É lindo esse tema. Então, quando nós não temos revelação, nós temos conhecimento, ou talvez pegamos ideias de irmãos queridíssimos que ainda não têm um certo entendimento sobre a questão da soberania de Deus na eleição. Isso traz um pouco de complicação, porque o Espírito Santo, ele não vai forçar nós quando ele encontra em nossos corações resistência para aprender dele. Ele deseja ensinar, ele quer ir fundo conosco, mas ele quer e deseja encontrar em nós resposta. Se ele não encontrar isso em nós, então nós às vezes temos que aprender as duras penas, né? Quando nós mencionamos que fomos eleitos em Cristo, essa simples palavra já causa uma certa repulsa em muitas pessoas, que ela está revelada na Bíblia. Só não enxerga quem de fato não quer. E esse ensino da eleição honra a Deus e nos torna humildes. Que quando eu tenho uma convicção da minha eleição, isso me torna humilde, porque isso me faz entender que eu nunca quis ser salvo. Isso me faz entender, irmãos, que Deus me amou e me escolheu dentre um povo para ser o seu povo. Olha, bendita pessoa, feliz é aquela pessoa que pôde ter os seus olhos abertos pelo Senhor para crer na verdade da palavra. Eu e você, nós nunca desejamos crer. Por isso que a eleição, ela significa que o nosso destino está nas mãos de Deus e não em nossas mãos. Ele que governa todas as coisas. Em nenhum momento, irmãos, o destino dos santos está nas suas próprias mãos, nem antes, nem depois da salvação também, porque senão não faz sentido essa doutrina aqui. Já pensou você pudesse dizer o seguinte: eu me regenerei e eu me converti? A gente escuta sempre isso, quando eu me converti. O que você entende? Tolice, você não se converte. Tem muitas pessoas que se esforçam para se converter, no sentido de obedecer normas e doutrinas que são preceitos elaborados por homens. Jesus disse isso, Isaías também disse isso. Vocês estão aprendendo doutrinas maquinalmente de homens. Vocês anulam, por causa da vossa tradição, a palavra de Deus. Temos que ficar com a palavra, então receber essa doutrina. Não é pelo nosso próprio poder que nós somos regenerados. Uma vez que Ele nos escolheu, Ele quebrantou o nosso coração, então tornou sensível o terreno do nosso coração. Aí a semente foi lançada, e nós acolhemos essa semente, e essa semente frutificou. Quem que é a semente? A semente é a palavra. Quem que é o semeador? Cristo.
Semeador é aquele que semeia. O semeador saiu a semear. A palavra é a semente. Ele é o semeador, ele é a semente. Então ele veio para que nós tivéssemos vida. A semente foi recebida por nós, então agora ela frutificou. Mas foi não porque nós quiséssemos, mas porque o Filho, o Pai, quis que fosse dessa maneira. Então, irmãos, este pensamento que muitos alimentam, eu me converti. Já pensou se você pudesse dizer o seguinte: eu me regenerei? Você não tem poder para isso, nem eu. Então, que este pensamento pereça em nossas mentes. Foi Ele quem quis. Aqui em João mesmo, volta um pouquinho para trás no capítulo 1. Vamos ler aqui o versículo 13, irmãos. Observa que coisa interessante aqui. João 1, versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor. Para que fique claro, deixa eu pegar primeiro o contexto do versículo 12. Olha só. Mas a todos quantos o receberam. O outro contexto aqui é que Jesus veio para os seus, os judeus. Os judeus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Agora presta atenção ao versículo 13. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus, da vontade de Deus. Então, foi Deus quem quis que você nascesse de novo. Então, se Deus que quis que você nascesse de novo, você foi o escolhido para crer. Compreende, irmão? Isso é tão maravilhoso. E aí depois ele vai revelar toda a obra. Nós vamos futuramente analisar um pouquinho isso na vida do apóstolo Paulo, quando ele teve uma revelação de Jesus Cristo. E depois que ele vem entender em 3 períodos da vida do apóstolo Paulo, de 11 anos, toda a realidade da obra na cruz do Calvário. E traz para nós lições preciosíssimas, profundíssimas. Alguns irmãos já comentaram aqui, o Fontes, o meu Bornelli passou meio por cima, também quando ministrou aqui. Então, mas nós vamos analisar isso futuramente de uma forma bem mais aprofundada, para a gente verificar que nós não podemos perder tempo, irmãos. É algo maravilhoso. Então, queridos, se foi da vontade dele, o Senhor, Ele conhece todos os que Ele escolheu. Vocês se lembram que em Mateus capítulo 7, versículo 21 até o 23, quando Jesus disse assim, que muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome? E em Teu nome não expelimos demônios? E em Teu nome nós fizemos muitos milagres? Vocês se recordam daquela passagem? Lembra que disse no versículo 23? Nunca vos conheci. Quem eram esses que profetizavam em nome de Jesus? Quem eram esses que expelia demônios em nome de Jesus? Quem eram esses que faziam muitos milagres em nome de Jesus? Eram católicos? Eram espíritas? Eram presbiterianos, batistas, assembleianos, metodistas? Eram crentes. Crentes que nunca foram escolhidos pelo Senhor, mas pela necessidade, como tem a religião budista, o espiritismo, catolicismo e tantos cismos, achismos também. Até também tem os crentes, que são os evangélicos, vazio do evangelho da graça, mas que nunca creram. Agora, o Senhor conhece os seus, e você que creu também, que é um escolhido em Cristo, é conhecido por Ele. Aqui em João, capítulo 13, vamos, irmãos, ver o versículo 18.
João 13. Eu vou ler bastante a Bíblia com os irmãos hoje, porque a Bíblia ela fala por si mesma. Olha que interessante aqui, irmãos. João 13, versículo 18. Ele disse assim: Jesus aqui estava lavando os pés dos discípulos, e chega no momento que ele disse assim, no verso 18: não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi. Eu conheço. Antes, para que se cumpra a Escritura, aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Ele está falando aqui de Judas. Então, se ele conhece aquele que ele escolheu, ele não pode, irmãos, ter como uma pessoa que vai conhecer como foi o eleito. Não vai ser assim. Muitos até conheciam a respeito de Cristo, como era Nicodemos antes do seu novo nascimento, mas nunca teve envolvimento com ele. Porque, irmãos, será que nós temos dificuldade de entender essa palavra aqui de João 15, versículo 16, que ele disse assim: não foste vós que me escolhestes. Lembra? Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Quem que escolhe quem? Não fomos nós que o escolhemos, foi Ele que nos escolheu. Irmãos, nós temos dificuldade em crer neste ensino da eleição. Agora, nós não sabemos quem são os eleitos. Por isso que Jesus disse: ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo. São aquele que Ele escolheu. Deus não revelou para nós quem são os eleitos. Alguém pregou no meio de multidão, você creu. De alguma maneira o Senhor separou você para Ele. Isso é muito interessante, irmãos. Agora, esse ensino da eleição, ele percorre toda a Bíblia. Por exemplo, lembra aquele texto de Amós, capítulo 3, versículo 2? São muitos textos, mas eu vou citar aqui uns que são bem mais conhecidos. Amós 3, verso 2. É um tema, irmãos, que percorre todas as Escrituras Sagradas. Isso aqui, irmãos, não pode ter confusão no nosso meio. Olha que interessante, Amós capítulo 3, versículo 2, a Bíblia, ela diz assim, Amós 3, verso 2, de todas as famílias da terra, somente a vós outros vos escolhi. Mas será que nós temos dificuldade em acreditar nessa palavra? Do ensino da eleição, de todas as famílias da terra, somente a vós outros vos escolhi, portanto, eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. E aqui, essa punição que ele iria punir, é algo muito gracioso, porque Deus preparou, no lugar de sermos punidos, um substituto para nós, o Filho. Seu próprio Filho. O Filho se fez carne. Quando ele foi para a cruz, ali, segundo Romanos 8, versículo 3, Deus julgou o meu e seu pecado em Cristo, puniu em Cristo, concernente ao pecado. Naquilo que concerne ao pecado, Deus não irá mais, Ele não pode mais nos punir. Por isso que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há. Agora, nessa vida, nós vamos errar o alvo muitas vezes e seremos punidos, seremos castigados. Castigados é a mesma palavra para disciplina. Hebreus 2,6 fala que o Senhor corrige a todos quantos ama. Ele vai corrigir, porque você é filho. Ele vai te bater,
porque você é filho. Ele vai usar circunstâncias para tratar comigo e com você. Irmãos, então, diante disso, vamos lá para João, vamos ler mais um versículo, capítulo 10, versículo 14. João 10, verso 14. Nós, irmãos, não estamos aqui pegando versículos isolados para criar pretexto em cima de uma afirmação que é do Espírito do Senhor. Muito pelo contrário. Estamos aqui tentando, de alguma maneira, com a ajuda do Espírito do Senhor, levar os irmãos a reconhecermos aquilo que o Espírito quer que nós reconheçamos, a nossa eleição. João 10, 14 diz assim, presta atenção aqui, irmãos. Jesus está dizendo, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim. Irmão, todo homem e mulher que creu no Senhor, porque foi eleito em Cristo. Essa eleição, ela se deu desde a fundação do mundo. Agora, o que o Espírito Santo quer que nós reconheçamos? Se a palavra fala que Deus nos elegeu em Cristo, primeiro, olha um detalhe importante aqui. O eleito de Deus, em primeira mão, ou circunstância, ou instância, é Cristo. Cristo é o eleito de Deus. Não há uma outra maneira de nós sermos filhos se não formos eleitos em Cristo Jesus. Deus nos elegeu nele, Efésios 1,4, desde a fundação do mundo. Então a eleição. Agora, qual é a lição que o Espírito deseja que nós reconheçamos? Ele mesmo vai dizer para nós através do apóstolo Paulo. 1 Tessalonicenses 1, versículo 4. Creio que os irmãos já conhecem esse texto aqui, um texto tão maravilhoso, tão precioso. Veja aqui, irmãos, é para irmãos, então isso é tão bom para o nosso coração. Diz assim a palavra, olha só, 1 Tessalonicenses 1, versículo 4, diz assim, eu vou ler o 3, vamos pegar o contexto, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição. Entende? O que Ele deseja? Que nós reconheçamos que fomos eleitos. Isto aqui anula totalmente qualquer tipo de desempenho humano. Estou fazendo essa breve introdução para nós entrarmos na soberania de Deus Espírito Santo no novo nascimento. Então, queridos, não está em nós a capacidade de crer, porque Ele nos elegeu e revelou sua graça para crermos. Primeiro Ele nos salvou. Entenda uma coisa, eu falei aquele domingo nós tratamos sobre a soberania de Deus na vocação, vamos ver depois esse texto de novo, que antes da fé e da graça Ele nos salvou. Antes de nos dar sua graça, nos dar sua fé, Ele nos salvou. Claro, para o Espírito Santo, Ele é uma pessoa maravilhosa, então Ele deseja ensinar-nos que pela graça nós somos salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. O dom envolve aquilo que Ele colocou em nós. Primeiro Ele colocou em nós o seu Espírito, nos salvando, aí revelando a graça e a fé. Então eu fui salvo pela graça, mas a graça, antes de sermos salvos pela graça, envolve algo muito interessante, que vamos ver depois aqui, que é a operação do Espírito Santo no novo nascimento, que é a santificação do Espírito e fé na verdade. Então, uma vez que somos salvos, se você foi um eleito em Cristo, irmão, guarde bem isso aqui, é fundamental para a tua vida com o Senhor e com a segurança da tua salvação também. Uma vez que fomos eleitos em Cristo, a palavra fala daquele selo do Espírito, Efésios 1,14, quando cremos, Ele nos sela com seu Espírito, né? É a garantia, Ele nos sela, nos dá a convicção, a certeza da salvação, nos selando com o seu Espírito. É um selo maravilhoso que nunca mais vai ser extinto de nós. E este selo, irmãos, quem vai sustentar é Deus.
Romanos 11:29 diz assim, que os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Bendito aquele que foi eleito, porque não depende das nossas mãos, do nosso muito orar, de muito ler a Bíblia. Isso todo filho de Deus, toda lei de Deus tem prazer na comunhão da palavra, tem prazer na comunhão com o Senhor, tem um prazer imensurável, e cada dia mais ele vai querer crescer, eleitos de Deus, filhos de Deus, os remanescentes do Senhor. Mas quem vai nos sustentar, irmão, não é nós, é Ele. Nós vamos respondendo, mas Ele sempre vai nos segurar. Tem um texto maravilhoso, abra comigo por favor no Salmo 37, são muitos textos, mas esse aqui nós estamos bem mais familiarizados. Salmos 37, o versículo 28. Olha aqui, irmãos, é um versículo que você deveria decorar esse versículo e nunca mais esquecê-lo, porque esse versículo aqui, irmãos, por detrás dessa palavra está o Deus da verdade, que é o Todo-Poderoso, sustentando aquilo que Ele está dizendo. E Ele disse assim, olha só: pois o Senhor ama a justiça. Irmão, presta atenção, aprecie essa palavra, e não desampara os seus santos. Qual é a outra palavra que aparece aí? Serão preservados para sempre. Que coisa linda! E aí ele diz dos ímpios, mas a descendência dos ímpios será exterminada. Está vendo aqui? Primeiro que Ele não desampara, e Ele diz que nós seremos preservados para sempre. Percebe que como Deus é honrado nisso, e nós, quando vemos essa realidade, seremos mais humildes, porque não está em nós isso, não depende de nós, depende dEle. Irmãos, que Deus maravilhoso é o nosso Pai Celestial, soberano Senhor, que agora Ele trabalha em nós, nos aperfeiçoando. Que tipo de sofrimento você enfrenta, eu enfrento, que é para o nosso aperfeiçoamento? Ele é tão majestoso, irmão, Ele é tão gracioso, tão amoroso, que não vai dar nenhum tipo de sofrimento além das nossas forças. Então, irmãos, não reclama não, quando vier o sofrimento, calado. Quando vier o sofrimento, eu sei que Paulo diz assim, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo alegrai-vos, Filipenses 4:4. Mas quando vem um sofrimento, nós vamos ficar tristes. Nessas horas, irmãos, a palavra fala que Ele, Romanos 8:26, que Ele pega firme conosco. Ele é aquele que vai nos auxiliar, que vai tomar ou nos carregar no colo nas nossas fraquezas. Está no colo do Pai. Que coisa linda! Mas Ele não vai impedir que nós venhamos passar por aquele sofrimento, para tratar algo com a nossa alma, porque o objetivo agora do Pai é conquistar a nossa alma, é salvar a nossa alma e o nosso corpo. Percebe? É tão maravilhoso isso. Então, queridos, quando o Senhor Jesus disse para Nicodemos, o vento sopra onde quer, ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai, assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Agora, queridos, o vento, ele é uma força que o homem não pode dominar nem obstruir. Quem consegue obstruir o vento? Não tem jeito. De repente ele vem de lá para cá, de repente ele vira, é o vento. Ouvimos a sua voz. Quando está soprando, tem árvores, você consegue ouvir a voz do vento, mas nós não vemos o vento. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. E o que é interessante, irmãos, quando se levanta a ventania, o vento não consulta a vontade do homem, assim também é do Espírito. Entende? Os escolhidos do Senhor, de alguma maneira, Ele vai quebrantar a pedra desses corações. Mas talvez você pode dizer, eu não concordo com a eleição, porque a salvação é para todos. Sim, mas para todos os eleitos. Já nós vamos ver um texto aqui que vai deixar claro isso, muito claro. Irmãos,
Então o vento, ele sopra onde quer, da maneira que quer, do jeito que ele quiser, assim também com o Espírito Santo de Deus, assim se dá com o Espírito, né? Agora, é o Espírito quem vai nos vivificar, ou regenerar, ou nos dar uma vida nova. Porque, vocês se lembram, aquele texto lá, deixa eu mostrar para vocês a ação do Espírito na regeneração. Embora as 3 pessoas da Trindade estão envolvidas na salvação. Deus, Ele planejou a salvação, já separou os seus eleitos. Cristo veio literalmente consumar uma obra em favor dos seus eleitos. E o Espírito Santo vem aplicar toda a obra de Cristo e a cruz em seus eleitos. Isso é maravilhoso. Por exemplo, vocês devem conhecer muito bem aquele texto de Ezequiel, capítulo 37. Vamos ler aqui apenas o versículo 9 para os irmãos terem uma ideia como que a palavra vento aqui, tanto no hebraico como no grego, é pneuma. Tanto é que o estudo do Espírito Santo é pneumatologia. Vamos, Ezequiel capítulo 37, vamos ler o versículo 9 aqui, acho que já vamos ter uma clareza. Vocês se lembram que o profeta foi chamado para ir naquele vale de ossos secos? Aqui é representado por quem éramos antes de Cristo. Ossos sequíssimos, sem vida, não tínhamos absolutamente nada, apenas o sopro divino. Mas aqui, depois que o Senhor faz algumas perguntas para o profeta, estes ossos secos, eles poderão viver? Imagina o profeta: Senhor, como que eu vou saber? Tu o sabes. Então, versículo 9: então ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem e dize-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Assopra. Irmãos, quando Deus o Pai nos escolheu para crermos em Cristo, então a pessoa do Espírito Santo, ela nos convenceu da gravidade do nosso pecado, mostrou para nós o estado de morte espiritual. Isso nos deixa muito indignado. Puxa vida, eu fiquei muito bravo quando eu fui confrontado com essa verdade. Fiquei muito irritado com aquele que pregou para mim. Mas depois, Deus mostrou o outro lado da realidade. É a minha palavra e é para você. E você precisa de crer. E me levou a crer pelo seu Espírito. O Espírito da palavra. Lembra que Jesus Cristo disse em João 6,63? Lembra? As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. O Espírito vai aplicar a palavra em nós, nos dando uma nova vida, nos regenerando. Isso é tão maravilhoso. É mais ou menos assim. Tem 3 versículos aqui no Salmo 119, o Salmo da Palavra. O primeiro deles é o versículo 25, que vai mostrar a ação do Espírito na palavra, trazendo para os nossos corações vivificação. Vamos ler nesse Salmo 119, 3 versículos importantíssimos que fala da soberania de Deus Espírito em nosso novo nascimento, que diz assim. Muitas pessoas ficam combatendo, a questão do novo nascimento. Novo nascimento só tem lá em João 3,3. Não, novo nascimento está em toda a Bíblia. Esse versículo 25 é um, que diz assim, está implícito aqui. A minha alma está pegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. A minha alma está pegada ao pó, o que isso significa? A minha alma está pegada ao pó, ela está vivendo os seus últimos instantes do sopro divino. Agora, para que eu realmente não fique apegado ao pó,
vivifica-me segundo a tua palavra. E essa verdade foi cumprida em Efésios 2:1. Ele vos deu vida, estando vós apegado ao pó. Porque essa é a nossa estrutura, pó, morte. Então Ele nos vivificou, nos deu vida. Olha o versículo 50 deste mesmo Salmo, que diz assim, agora aqui parece que já há uma evolução. O que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. Está vendo? Irmãos, qual é uma consolação maior do que essa? A palavra de Deus. Muitas pessoas, quando estão em períodos de angústia, infelizmente elas não recorrem à palavra. Então, o que me consola na minha angústia é isto. Não tem outro remédio, irmãos. Angústia, qual que é o remédio para a angústia? É que a tua palavra me traz vida. Ela vai lembrar daquilo que eu sou em Cristo hoje. Então isso traz alegria. Esta é uma outra maneira de dizer, Salmo 51, versículo 12, restitui-me a alegria da minha salvação. Eu sou salvo, eu sou um eleito, eu sou filho de Deus em Cristo, eu pertenço a um reino de alegria, de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. A tua palavra, ela traz tudo isso para mim. Mas infelizmente, irmãos, muitos cristãos sofrem, eleitos do Senhor, porque deixam as Escrituras fechadas. Como que Deus vai falar? Como que vai ser consolado? Aí começa a ligar para um para outro, estou sofrendo. Aí o outro fala assim, olha, vai naquele psicólogo. E vai lá no psicólogo. Entende? A palavra é o remédio. A palavra é o remédio. Olha o versículo 107 agora, desse mesmo salmo aqui. Versículo 107. Queridos, aqui é um pedido vigoroso. É um pedido assim de alguém que está passando por uma situação bastante terrível. Porque, irmão, quando você nasce de novo, o pai te matricula na escola da tribulação. Você vai fazer uma faculdade da tribulação, depois vai crescendo. As dores vão aumentando. As tribulações parece que elas são mais grandes, porque Deus quer que você seja um homem grande. Um homem grande. Quanto mais de Cristo, menos de você. Então ele diz assim, estou aflitíssimo, vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. Então, irmãos, cada uma das três pessoas da Trindade, ela desempenha um papel em nossa salvação. Guarde bem isso. Deus, o Pai, é quanto à eleição. Deus, o Filho, é quanto à propiciação. Agora, e o Espírito Santo quanto à regeneração, ou o novo nascimento. O Pai nos escolheu, o Filho morreu por nós, o Espírito Santo nos regenerou ou nos vivificou. O Pai determinou o nosso novo nascimento, o Filho realizou uma obra de propiciação, plena e completa, porque Deus é justo, e o Espírito Santo aplicou toda esta obra. Mas quem vai efetuar em nós a regeneração é o Espírito. O Espírito é o que vivifica. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito. Quem não nascer da água do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Mas talvez você me perguntaria, como é que nós vamos fazer com aquele texto de 1 João capítulo 2, versículo 2? Vamos dar uma olhada naquele texto lá? Vamos esclarecer aqui, irmãos, a dúvida de muitos irmãos. 1 João capítulo 2, versículo 2. Temos que buscar diante do Espírito do Senhor entendimento espiritual para compreendermos aquilo que Ele está fazendo e já fez por nós. Por exemplo, versículo 2, 1 João 2,2 diz assim, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. E agora?
Como é que nós vamos fazer com relação à eleição? Jesus Cristo está dizendo aqui, muito claro, que Ele fez propiciação não apenas pelos nossos, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. O que Ele está dizendo aqui agora? Irmãos, nós vamos fazer algumas comparações. A Bíblia, ela explica a Bíblia nunca vai se contradizer, o Espírito Santo não é espírito de confusão, Ele quer que nós aprendamos uma lição preciosa aqui. Mas antes, guarda bem esse versículo aqui. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Agora abra em João, capítulo 10, verso 16, Evangelho de João, 10, versículo 16. Vamos aqui ler esse versículo, ficar com ele em mente também. Se os irmãos esquecerem, eu vou lembrá-los. Vamos ler aqui esse versículo em seguida e depois vamos meditar. Jesus está dizendo o seguinte: ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. Aqui, não deste aprisco, irmãos, não é só eu que concordo com isso, mas muitos irmãos maduros que já se foram, aqueles irmãos que estavam bem pertinho lá do fogo, como John Gill, como Arthur Pink, irmãos que se derramaram aos pés do Senhor e buscaram luz do Senhor sobre esse assunto da eleição. Spurgeon, leia os artigos de Spurgeon, tem na internet sobre a eleição, queridos, é gracioso demais. Eles disseram que deste aprisco está se referindo ao povo de Israel. Ele disse assim: ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, a mim me convém conduzi-las, elas que não são deste aprisco, o povo de Israel, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Não pelos nossos próprios pecados que Jesus fez propiciação, mas ainda pelos do mundo inteiro. Esses do mundo inteiro são aqueles eleitos gentios, os 4 cantos da terra. 4 evangelhos, o evangelho será pregado nos 4 cantos da terra. Se Deus não tivesse seus eleitos nos 4 cantos da terra, não haveria necessidade dele ter falado que enquanto esse evangelho não for pregado nos 4 cantos da terra, não virá o fim. Entende? Então, irmãos, quando João adiciona, e não somente pelos nossos pecados, mas também pelos de todo o mundo, ele está anunciando, guarde bem isso aqui, que Cristo foi a propiciação pelos pecados dos crentes gentios também, porque o mundo é um termo contrastado com Israel. O mundo contrasta Israel. Deus escolheu um povo para alcançar o mundo, o povo de Israel. Mas aí, João, ele vai dizer, irmãos, você tem que comparar esse texto, 1 João 2,2, com o Evangelho de João, capítulo 11, abra aí, por favor, 51 e 52. Contrasta esses 2 versículos, você linka um com o outro sobre isso e você terá um entendimento claro, real. Olha só, presta atenção aqui. João 11:51. Aqui, quem está falando é o sumo sacerdote Caifás. Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. Qual nação? De Israel, o povo que Deus havia escolhido. Agora ele continua dizendo, e não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus, gentios, que andam dispersos. Amados, essa interpretação aqui, ela é inequivocadamente estabelecida por uma
cuidadosa comparação de 1 João 2,2 com o Evangelho de João 11:51 e 52. Leia esse 1 João 2,2 pelo menos umas 50 vezes, e leia esse aqui também 50 vezes, e peça, antes de você ler, irmãos, mas seja diligente, peça ao Espírito que traga luz sobre essa palavra, e eu tenho certeza que Ele irá te convencer dessa verdade. Então, essas duas passagens são passagens extremamente paralelas. Ora, isso ele não disse por si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus havia de morrer pela nação, e não somente pela nação, mas para também congregar num só corpo os filhos de Deus que estão dispersos. Então aqui, Caifás, sob inspiração, faz conhecido por quem Jesus morreria: pelos eleitos. Está tão claro. Por isso, irmãos, que o sacrifício de Cristo, ele alcança todo mundo em extensão. Isso é muito claro, muitos irmãos já diziam isso também, no sentido de que ele morreu para comprar para Deus que procede de toda tribo, língua, nação, povos e raça. Mas ele não vai salvar toda a nação, ele não vai salvar toda a raça, todos os povos. Dentre todas essas nações, povos e raça, ele tem os seus, e é esses que Jesus Cristo morreu, pelos seus eleitos. Então você entende que privilégio nós temos quando cremos no Senhor Jesus Cristo. Irmãos, como nós nos deveríamos agarrar a essas verdades. E outra coisa, agarrar no Senhor. Por isso que aquele texto de Salmo não, de Hebreus, ele é tão oportuno para nós. Convém nos apegar com maior firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se apegar a essas verdades, porque, irmãos, um dos detalhes que é fundamental nesses dias do fim, Satanás ele está furioso. Qual que é a função do diabo? Segundo Apocalipse 12, versículo 9, ele é o sedutor dos irmãos. Então ele fará de tudo para te seduzir, para tirar o foco teu de Cristo. Mas, irmãos, graças ao Senhor, o Senhor também providenciou um meio para que os eleitos não fossem seduzidos. Abra no Evangelho de Marcos, capítulo 13, versículo 20. Evangelho de Marcos, capítulo 13, versículo 20. Aqui, irmãos, a gente consegue enxergar de uma forma tão linda como o Senhor, Ele é misericordioso para conosco. Diz assim a palavra do Senhor. Marcos, capítulo 13, versículo 20. Considerando aquele texto lá de Apocalipse 12, 9, que Satanás ele é o sedutor dos irmãos, mas aqui, olha só, não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias, ninguém se salvaria, mas por causa dos eleitos que ele escolheu, abreviou tais dias. Jesus ele disse isso lá, olha, naquela oração, que todos que o Pai, aliás, ele disse lá em João capítulo 6, todos que o Pai me deu, virão a mim, que virão a mim, nenhum deles eu vou lançar fora, nenhum deles vai se perder, porque foram eleitos do Senhor. Então, se deixasse mais tempo, Satanás poderia seduzir os eleitos, mas o Senhor então abreviou os dias, Ele sabe, Ele é quem sustenta seus filhos. Então, mas graças a Deus, não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias, ninguém se salvaria, mas por causa dos eleitos que Ele escolheu, abreviou tais dias. Abreviou tais dias. Então, irmãos, estamos seguros no Senhor. Isso não significa que nós temos somos afiançados a viver do jeito que nós queremos. Muito pelo contrário, devemos temer ao Senhor, viver uma vida derramada a seus pés, devotada a Ele e para Ele. Isso é maravilhoso. Então, o novo nascimento é uma obra exclusiva do Espírito Santo.
O homem não tem, no novo nascimento, participação alguma, nem para crer, nem para fazer nada, é uma obra do Espírito. O novo nascimento, ele exclui totalmente a ideia de qualquer esforço da nossa parte. Lembra de 1 Pedro 1,23? Porque fostes regenerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, palavra de Deus, a qual vive e permanece para sempre. Então, fostes regenerados, não é que fomos, não é que vamos ser, fostes regenerados. Tiago 1,18, um texto muito conhecido, que fala dessa eleição. Pois segundo o seu querer, Ele nos gerou de novo por meio da palavra da verdade. Segundo o querer dele, não o nosso querer. Então, queridos, novo nascimento é uma obra exclusiva dele. Agora, tem um detalhe que devemos saber aqui, e é muito importante. A fé, vou dizer aqui, então me escute com cuidado. Sei que talvez pode gerar muita confusão na mente de muitas pessoas, mas, irmãos, a fé, ela não é a causa do novo nascimento. Sabia disso? A fé não é a causa, a fé é a consequência. Primeiro, tem muitos textos que vai mostrar que primeiro Ele nos salvou. Nos salvou. E a fé, se a fé não é de todos, nem todos podem ter fé. Eu citei para vocês aquele domingo que Lázaro estava morto, morreu 4 dias morto. Vocês acham que Lázaro tinha fé para ser ressuscitado? Para ser vivificado? Não tinha. Jesus disse: Lázaro, sai para fora. Quem que tinha fé ali para crer? As irmãs de Lázaro que amavam ele? Senhor, eu creio que na ressurreição do último dia, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Entende? Então diz para Lázaro: Lázaro, sai para fora. Mas a fé, irmãos, ela não é de todos. Abra lá um texto bem conhecido nosso, 2 Tessalonicenses 3, versículo 2. Vamos conferir esse texto aqui, que ele é interessante para deixar claro que a fé não é de todos. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 2. Olha que interessante. Então diz assim a palavra, olha só. E para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Agora, eu estou aqui numa situação um pouco complicada. Parece que está confundindo mais as coisas. Não, olha, entenda como algo muito simples. A palavra de Deus é tão simples. Procura olhar do prisma de Deus. Agora você precisa da graça para compreender as profundezas da palavra. Porque, irmãos, a obra do Espírito Santo em nós antecede a nossa fé, senão a eleição não faria sentido para nós. A obra do Espírito antecede a nossa fé, é inequivocadamente estabelecida pelo trecho de 2 Tessalonicenses. Olha aqui o versículo, capítulo 2, verso 13, aqui dessa mesma carta. Vamos ler com bastante atenção, e você vai entender uma coisa aqui muito interessante. Olha só, entretanto, 2 Tessalonicenses 2, verso 13. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados, pelo Senhor. Primeiro, Deus, porque Deus vos escolheu desde o princípio. Aleluia, irmão. Você foi escolhido, tá? Você não crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Você não crê que Deus escolheu você desde o princípio? Por que não escolheu os outros? Porque os outros não é eleito. Mas nós não sabemos se eles serão ou não, por isso temos que pregar toda a criatura, por todo mundo. Olha aqui, preste atenção nesse versículo, aprecie a palavra. Irmãos amados pelo Senhor, porque Deus os escolheu desde o princípio, pela fé, pela graça, para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. A fé é consequência, irmão.
Agora, primeiro Ele nos salva e vai nos dar tudo para nós. Graça, fé. Claro que Paulo fala lá, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós. Mas para que nós, então, tenhamos a revelação da graça, você tem que estudar a vida do apóstolo Paulo. Você acha que Paulo soube que ele foi salvo pela graça? Mediante a fé? Não. Primeiro pela revelação de Cristo. Ó Paulo, eu te revelei, mas porque foi pela graça e pela fé. Não, a fé é uma consequência. Ele é o autor e o consumador da fé. Primeiro vem a escolha de Deus. Segundo, a santificação do Espírito. O que é a santificação do Espírito? Porque aqui, irmãos, a santificação do Espírito vem antes e torna possível a fé na verdade. O que é, nesse caso, santificação do Espírito? Sabe o que é? Uma palavrinha chamada, aquela que Jesus disse para Nicodemos, novo nascimento. O que é santificação do Espírito? Novo nascimento. Santificação significa, sempre significou, separação. Deus nos separa para Ele. Aí Ele vai nos ensinar tudo para nós. Entende? Para que nós valorizamos mais o nosso amado Senhor. Então, olha aqui, deixa eu ler de novo esse versículo 13. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu. Eu não creio na doutrina da eleição, mas a Bíblia está dizendo que Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela manifestação do Espírito e fé na verdade. Primeiro, a escolha eterna feita por Deus. Segundo, a santificação do Espírito. Terceiro, a fé na verdade. Olha, precisamente essa mesma palavra aqui, Pedro, ele colocou na sua primeira carta 1, versículo 2. Vamos lá, para 1 Pedro 1, versículo 2. Que coisa linda, irmãos. Então, a palavra, ela não se contradiz. 1 Pedro 1, versículo 2, é quase que a mesma palavrinha, com algumas nuances aqui diferentes, mas ele diz assim, vou ler 1 e o 2, 1 Pedro capítulo 1, versículo 1 e 2, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, olha aí, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Está vendo, irmãos? Primeiro Ele nos salvou, então depois revelou para nós toda a realidade daquilo que Cristo fez. E nós estamos em Cristo, estamos nele. Ah, irmãos, como é gostoso isso. O Espírito Santo, Ele é soberano em todas as suas operações. E o Espírito nunca vai se contradizer a palavra. E nem vai deixar as nossas mentes suspensas, cheias de dúvida. Então nós já caminhamos em uma etapa. Importância do crescimento da maturidade. Então vamos aperfeiçoar mais um pouquinho mais. Fomos eleitos em Cristo Jesus. Nós vamos voltar mais sobre esses temas aqui. Domingo que vem, pela manhã, vamos ver a soberania de Deus em muitos outros pontos, mas sempre voltando à eleição. Olha, irmãos, eu sempre falei para alguns irmãos aqui, sempre tive um desejo de pregar essas verdades, muito tempo, né? Mas eu sempre não tinha paz no meu coração. Mas quando Deus começou a colocar paz no meu coração, eu vou lançar essa palavra. Irmãos, ele tem atingido muitos irmãos no Brasil inteiro. Recebi ontem um e-mail de um irmão lá de Porto Alegre, talvez ele está até assistindo essa mensagem agora também, que caminhou muito com o irmão Christian Shein, caminha lá com o irmão Cláudio, que prega sempre lá no grupo lá da maturidade, Cavioli, eu não sei como é que é o nome dele, mandou um e-mail para mim, mais feliz da vida, falar, olha irmão, que coisa preciosa, essa palavra ela é muito rejeitada, durante muito tempo eu relutei essa palavra, até que o Senhor me trouxe luz ao meu coração, faz 40 anos que ele está congregando com esses irmãos, é um grupo pequeno de irmãos, sempre será um grupo pequeno de irmãos. Então irmãos, vamos fazer um resumo aqui para nós encerrarmos. Nós temos procurado com a ajuda do Senhor, né, demonstrar
perfeita coerência dos caminhos de Deus, que cada pessoa da deidade, ela age em simpatia e harmonia com as demais palavras de Deus. Deus Pai elegeu certas pessoas para a salvação. Deus Filho morreu em prol dos eleitos e Deus Espírito Santo vai vivificar os eleitos. Vamos ler o último texto aqui, Salmo 65, versículo 4, e vamos encerrar com essa leitura aqui. Salmo 65, versículo 4, lembrando aos irmãos que este ensino da eleição, ele percorre toda a Bíblia. Irmãos, não estamos aqui pregando doutrina calvinista, nem somos arminianistas, não, irmãos, longe disso. Vamos deixar os arminianistas brigar, os calvinistas brigar, vamos ver o que a Bíblia tem dito. Salmos 65, versículo 4, a palavra de Deus, ela diz assim: bem-aventurados, irmãos, está vendo aqui? Profundamente feliz, bem-aventurados aquele a quem escolhes e aproximas de ti. Ele escolhe. O que significa aproximas de ti aqui? A irmã leu no início aqui, aproximemo-nos. Isso aqui, ele está dizendo que a soberania divina não anula a responsabilidade humana. Ele nos escolheu, nos fez entender isso, então agora é nossa responsabilidade. Aproximas de ti, para que assista nos teus átrios, ficaremos satisfeitos com a bondade de tua casa, o teu santo templo. A casa de Deus é o seu santo templo. Claro que nesse santo templo aqui Jesus não havia sido encarnado. O santo templo do Pai é o Filho. O Pai habita no Filho, o Filho habita no Pai. Mas hoje nós somos o templo do Deus vivo. Então, bem-aventurado aquele a quem escolhes e aproxima de ti, para que assista nos teus átrios. Ficaremos satisfeitos com a bondade de tua casa, o teu santo templo. Que o Senhor, irmão, traga luz aos nossos corações, nos faça compreender este assunto tão importante, que é Deus, Espírito Santo, soberania de Deus, Espírito Santo, no novo nascimento. Amém. Vamos ter uma palavra de oração. Pai, obrigado pela revelação da Tua palavra. Que Teu Espírito continue a iluminar as nossas mentes, nos levando a passos mais profundos no Senhor. Queremos conhecer, Pai, as Tuas profundezas. Obrigado porque o Senhor já nos salvou, mostrou toda a realidade da obra na cruz. O Senhor já tem nos levado a uma vida de maturidade espiritual, ou pelo menos apontado o caminho para nós. E agora, Pai, naquilo que concerne a eleição, nos fazes entender de uma forma muito clara, de modo que não paire dúvidas sobre os nossos corações e mentes. Teu Espírito que habita em nós, Ele é Deus de Ti, Ele pode todas as coisas. Ele é aquele que nos ensina todas as coisas, nos faz lembrar de tudo que o Senhor tem dito. Então, Pai, nos ajude, Senhor, precisamos de Ti. Leva-nos guardados, e é em Cristo que nós oramos. Amém.